A mesa de jantar estava posta, o aroma de salmão grelhado e aspargos pairando pela casa. 7 anos de casamento me ensinaram que a rotina era a cola que mantinha tudo juntos, pelo menos, era o que eu pensava. Minha esposa, Raquel, estava no andar de cima, desfrutando de seu banho noturno, enquanto Max, nosso filho de 6 anos, brincava silenciosamente na sala de estar. A vida deveria se sentir completa. Em vez disso, parecia que uma tempestade se formava bem além da minha visão. Enquanto eu limpava a mesa, meu olhar caiu nas chaves do carro de Raquel, deixadas de maneira desleixada sobre a bancada da cozinha. Junto ao chaveiro estava seu crachá de trabalho, o logo brilhante da empresa de planejamento de eventos onde ela trabalhava há anos, capturando a luz. Raquel adorava o trabalho dela, ou pelo menos, era o que ela dizia. Ela frequentemente falava sobre clientes exigentes, eventos de última hora e viagens de trabalho que a levavam por todo o estado. Nunca duvidei de sua dedicação, mas ao pegar seu crachá, algo me incomodou. Afastei o pensamento. Raquel sempre fora ambiciosa. O trabalho dela era uma grande parte de quem ela era. Quando ela desceu, com o cabelo enrolado na toalha, me deu um beijo rápido na bochecha. Obrigada por cuidar do jantar. Amanhã vai ser um dia longo. Grande reunião, ela disse, sua voz leve. Eu sorri e assenti, como sempre fazia. Grandes planos? Perguntei, tentando manter o tom casual. Só uma consulta padrão. Nada emocionante, ela respondeu rapidamente antes de se retirar para o sofá com seu laptop. Naquela noite, enquanto nos acomodávamos na cama, tentei ignorar o crescente desconforto. Raquel estava distante ultimamente, mas eu atribuía isso ao estresse do trabalho. Todos tinham seus dias difíceis ou semanas. Era normal, certo? Na manhã seguinte, Raquel já tinha saído antes que eu conseguisse dizer mais do que um rápido adeus. Suas chaves, agora firmemente em suas mãos, tilintaram enquanto ela caminhava para o carro. Max puxou minha mão, me trazendo de volta à rotina do nosso dia, mas minha mente ficou na maneira como ela saiu apressada. A sensação estranha me consumiu até que decidi afastá-la da minha mente. Afinal, Raquel e eu havíamos construído uma vida juntos. Havia confiança, ou pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Uma semana depois, a rotina foi interrompida de uma forma que eu não pude ignorar. Raquel havia saído para outro jantar de cliente até tarde, e me vi limpando o carro depois que Max derramou uma caixa de suco no banco de trás. Foi então que notei o pedaço de papel amassado preso debaixo do banco do passageiro. A princípio, pensei que fosse lixo, um recibo ou uma lista de compras antiga. Mas quando o desdobrei, meu coração afundou. Era um itinerário, mas não do tipo que Raquel jamais mencionara. Os detalhes listavam um hotel boutique e spa, reservado para 2. As datas coincidem com o fim de semana em que ela deveria estar fora trabalho. Os nomes dos hóspedes estavam obscurecidos, mas a dura realidade era impossível de ignorar. Raquel mentiu. Fiquei olhando para o papel, minha mente acelerada. O que isso significava? Era um erro? Um mal-entendido? Meu estômago se revirava enquanto eu tentava racionalizar a descoberta, mas nenhuma explicação fazia sentido. Raquel chegou em casa tarde naquela noite, o cheiro de vinho caro ainda grudado nela quando me beijou na bochecha. O jantar demorou, ela disse, largando sua bolsa perto da porta. Eu assenti, minha garganta apertada demais para responder. Ela não percebeu a tensão, ou se percebeu, não a reconheceu. Em vez disso, subiu para o andar de cima, cantando suavemente. Fiquei acordado muito depois de ela ter ido para a cama, o itinerário apertado nas minhas mãos. Minha mente girava com perguntas que eu não ousava fazer. Confrontá-la parecia impossível sem mais provas. Se eu estivesse errado, isso destruiria o frágil equilíbrio das nossas vidas. Se eu estivesse certo, e eu não estava pronto para enfrentar isso. Na manhã seguinte, Raquel deu um beijo de despedida em Max e saiu para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Esperei até que o carro dela desaparecesse rua abaixo antes de sentar na mesa da cozinha, o pedaço de papel amassado ainda na minha mente. O que eu deveria fazer?
Eu poderia ignorar, fingir que não existia, ou poderia cavar mais fundo. A ideia de invadir a privacidade de Raquel me enchia de culpa, mas a ideia de ignorar o que eu havia encontrado também me causava o mesmo sentimento. No final do dia, minha decisão estava tomada. Eu precisava de respostas. A oportunidade surgiu mais rápido do que eu esperava. Naquela noite, Raquel anunciou que iria trabalhar até tarde novamente. Não espere acordado, ela disse, pegando sua bolsa de laptop e saindo pela porta. Assim que ela se foi, entrei em ação. Procurei nos lugares onde ela costumava esconder coisas, gavetas, sua escrivaninha, ou armários, mas não encontrei nada. Não foi até que eu verifiquei o pequeno compartimento raramente usado no carro dela que encontrei o que procurava. Um recibo do mesmo hotel boutique listado no itinerário. Desta vez, o nome estava claro: Raquel Harrison, hóspede. Meu sangue gelou. As evidências estavam se acumulando, mas eu ainda não conseguia me fazer confrontá-la. Em vez disso, decidi segui-la. Na próxima vez que ela dissesse que tinha uma reunião até tarde, eu veria com meus próprios olhos o que realmente estava acontecendo. A oportunidade surgiu apenas 2 noites depois. Raquel me deu um beijo de despedida, seu sorriso tenso, e saiu sem olhar para trás. Esperei 10 minutos antes de pegar as chaves e sair. O carro dela me levou até um restaurante na periferia da cidade, um lugar aconchegante que tínhamos visitado 1 ou 2 vezes em ocasiões especiais. Estacionei a uma distância segura, meu coração batendo forte enquanto observava ela sair do carro e cumprimentar um homem que eu não reconhecia. Ele era alto, bem vestido e muito familiar com minha esposa, algo que não me agradava. Eu os observei das sombras enquanto entravam no restaurante juntos, de mãos dadas. Meu estômago se revirou, uma mistura de raiva, traição e dor tomando conta de mim. Isso não era um mal-entendido. Não era um jantar inocente. Não fiquei muito tempo depois disso. A verdade era inegável, e queimava. Enquanto dirigia para casa, minha mente corria com possibilidades. O que eu diria? O que eu faria? Uma coisa estava clara: de minha vida, como eu conhecia, nunca mais seria a mesma. A viagem para casa naquela noite parecia uma eternidade. Cada quilômetro era um lembrete doloroso da traição que eu acabará de testemunhar. Raquel e o estranho no restaurante de mãos dadas, se inclinando perto um do outro, compartilhando uma risada que não era para mim. A imagem se repetia na minha mente, cada vez cortando mais fundo que a última. Quando estacionei na garagem, minhas mãos estavam tremendo, o volante escorregadio de suor. Max já estava dormindo quando entrei em casa, seus suaves roncos vindo do quarto dele. A inocência do seu sono era um contraste gritante com a tempestade que se formava dentro de mim. Fechei a porta do seu quarto gentilmente, apoiei a cabeça nela e suspirei. O que quer que fosse isso, o que Raquel tivesse feito não era só sobre mim. Era sobre a nossa família. Sentei-me na sala escura, a única luz vindo do lampião da rua. Minha mente corria com perguntas, sendo a maior delas: e agora? Confrontá-la parecia o passo lógico, mas eu não estava pronto. Não ainda. Eu precisava entender o alcance completo do que eu estava lidando. Raquel voltou para casa por volta da meia-noite, os saltos batendo suavemente no chão de madeira. Eu não me preocupei em fingir que estava dormindo. Em vez disso, a observei do sofá enquanto ela entrava na sala, sua expressão intransponível. Você está acordado até tarde, ela disse, sua voz tingida de surpresa. Não consegui dormir, respondi com calma. Ela assentiu, hesitou, e então subiu as escadas sem dizer mais nada. Sua indiferença me doeu, mas deixei-a ir. Aquela não era noite para uma confrontação. Na manhã seguinte, Raquel já tinha saído antes que Max e eu acordássemos. Ela deixou um bilhete na bancada, algo sobre uma reunião cedo. Eu fiquei olhando para a letra dela, as curvas e os laços que costumavam parecer tão familiares, agora parecendo com a letra de um estranho. Todo o amor ou confiança que compartilhávamos parecia ter sido deixado para trás com o bilhete. Passei o dia seguindo a rotina, brincando com Max, respondendo e-mails do trabalho, tentando manter uma sensação de normalidade.
Mas minha mente continuava voltando ao restaurante, ao homem, às mentiras. Quando a noite chegou, eu soube que não poderia mais guardar isso para mim. Depois de colocar Max na cama, entrei em contato com meu amigo de longa data, Nathan. Não falávamos muito desde que ele se mudou para outro estado, mas ele sempre foi a pessoa para quem eu recorria quando a vida ficava difícil. Não sei o que fazer, eu admiti depois de explicar a situação. Minha voz vacilou, o peso da verdade ameaçando me quebrar. Primeiro, respire, Nathan disse calmamente. Você está lidando com muita coisa, mas não precisa enfrentar tudo de uma vez. Comece conseguindo respostas. Você merece a verdade. Mas como? Ela é boa em esconder as coisas. Eu não teria sabido se não a tivesse seguido. Então siga a trilha, ele disse. Verifique as contas dela, as mensagens. Descubra o quão fundo isso vai. E caia-lhe e esteja preparado para o que você vai encontrar. Assenti, embora ele não pudesse me ver. Obrigado, cara. Qualquer coisa. Você não está sozinho nisso. As palavras dele me deram uma pequena dose de força, o suficiente para enfrentar o que eu precisava fazer a seguir. Naquela noite, depois que Raquel foi para a cama, segui o conselho dele. O celular dela estava bloqueado, mas o laptop não estava. Eu o abri com cautela, minhas mãos tremendo enquanto navegava até o e-mail dela. Lá estavam as mensagens de alguém chamado Oevan. Não eram explícitas, mas o tom era inconfundível. Piadas internas, fala sobre noites incríveis e planos para encontros futuros. Meu peito apertou a cada palavra que eu lia. Isso não era apenas um caso passageiro. Era um relacionamento. Cavando mais fundo, encontrei uma conta de e-mail separada que ela usava para reservas de hotéis. A confirmação para o hotel boutique que eu vi no itinerário estava lá, junto com várias outras. Datas, locais alguns coincidindo com eventos familiares que ela alegara ter perdido por causa do trabalho. O golpe final veio quando verifiquei os extratos do cartão de crédito dela. Entre as despesas habituais com supermercado e gasolina, havia jantares em restaurantes sofisticados, hospedagens em hotéis e até presentes. Tudo coisas que ela nunca mencionou, tudo coisas que não eram para mim. Fechei o laptop, meu estômago revirando. As evidências eram esmagadoras, mas não era apenas a traição que doía, era o esforço que ela fez para esconder isso. O esforço que ela fez para me enganar, para viver uma vida dupla. Na manhã seguinte, Raquel me cumprimentou com um sorriso, alheia à tempestade que se formava sob a minha fachada calma. Enquanto ela tomava seu café, eu a estudava, me perguntando como ela conseguia sentar ali tão casualmente depois de tudo o que fizera. Estava pensando que poderíamos levar o Max ao parque mais tarde, ela disse. Parece que vai ser um dia lindo. Claro, eu respondi, forçando um sorriso. Isso parece ótimo. Mas enquanto ela se virava, eu sabia que o parque teria que esperar. Eu não estava pronto para confrontá-las, não ainda. Primeiro, eu precisava planejar meu próximo passo. Nos dias seguintes, me concentrei em reunir mais evidências. Imprimi e-mails, copiei extratos de cartões de crédito e até instalei um aplicativo de rastreamento no celular dela. Parecia invasivo, errado até, mas as mentiras me deixaram sem escolha. Eu precisava me proteger-se e proteger o Max. O aplicativo confirmou o que eu já sabia. As reuniões até tarde e as viagens de trabalho não passavam de mentiras. Ela estava vendo Evan, encontrando-se com ele em lugares que uma vez foram nossos restaurantes, parques, até a cafeteria onde tivemos nosso primeiro encontro. A traição estava completa, tecida em cada canto de nossas vidas. À medida que os dias passavam, comecei a me preparar para o que estava por vir. Eu não poderia guardar isso para mim para sempre. Raquel precisava saber que eu sabia. Mas, mais importante, ela precisava enfrentar as consequências do que fizera. Esperei pelo momento certo, pela oportunidade certa para confrontá-la. E quando finalmente veio, eu estava pronto. Pronto para destruir a ilusão, expor as mentiras e recuperar a vida que ela tentará roubar de mim. Os dias que antecederam o confronto foram excruciantes.
Cada momento que Raquel e eu passávamos juntos parecia uma farsa. Ela perguntava sobre a escola do Max ou sugeria uma noite de cinema, sua voz leve e alegre, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Eu não era mais o mesmo homem, e ela não era mais a mesma mulher com quem eu me casara. Naquela noite de sexta-feira, a oportunidade perfeita se apresentou. Max passaria a noite na casa de um amigo, deixando apenas Raquel e eu em casa. Preparei o prato favorito delas, frango marsala, purê de batatas e aspargos assados. A ironia do esforço não me passou despercebido. Eu queria que ela se sentisse confortável, sem suspeitas. A confrontação tinha que ser nos meus termos, e eu não queria que ela fugisse disso. O jantar está com um cheiro incrível, ela disse, se encostando na bancada enquanto eu montava os pratos. Ela parecia relaxada, com a guarda completamente baixa. Isso me irritou profundamente. Comemos em quase silêncio, exceto por seus comentários ocasionais sobre o trabalho e os planos para o fim de semana. Eu assentia, forçando sorrisos quando necessário, esperando o momento certo. Quando os pratos foram retirados e os copos de vinho ficaram vazios, eu fiz o meu movimento. Raquel, comecei, minha voz firme. Precisamos conversar. Ela franziu a testa levemente. Sobre o quê? Sobre você. Sobre nós. Sobre as mentiras. A cor sumiu de seu rosto. Mentiras, ela repetiu, sua voz vacilante. Do que você está falando? Eu peguei a gaveta ao meu lado e puxei os e-mails impressos, os extratos do cartão de crédito, as confirmações do hotel. Coloquei-os sobre a mesa entre nós, cada página uma acusação silenciosa. Ela ficou olhando para os papéis, sua boca abrindo e fechando como se quisesse dizer algo, mas não soubesse por onde começar. Kylie. Eu posso explicar. Explicar? Eu bradei, minha voz subindo. Explicar o quê? Os jantares? Os quartos de hotel? O fato de você estar se escondendo com outra pessoa enquanto eu estive aqui criando nosso filho, confiando em você? Lágrimas se formaram em seus olhos, mas eu não me importei. Ela não tinha o direito de se fazer de vítima. Não dessa vez. Quem é ele? Eu exigi. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela hesitou, então abaixou o olhar para o chão. O nome dele é Evan, ela disse suavemente. Nós nos conhecemos em uma conferência de trabalho, há 1 ano. 1 ano. 12 meses de mentiras e traição. O peso disso era sufocante. Por que, Raquel? Por que ele? Por que agora? Eu não sei, ela chorou, sua voz quebrando. Eu não planejei que isso acontecesse. Simplesmente aconteceu. Eu me senti sozinha, Kylie. Você estava sempre tão ocupado com Max, com o trabalho. Eu precisei de alguém que me visse, que me quisesse. As palavras dela bateram como um tapa. Então isso é culpa minha, eu disse, incrédulo. Você está me culpando pela sua infidelidade? Eu não estou te culpando, ela disse, suas lágrimas fluindo livremente agora. Eu só estou tentando explicar. Não, eu a interrompi, minha voz fria. Você não tem o direito de explicar. Não tem o direito de justificar o que você fez. Você me traiu, Raquel. Você traiu Max. Ela se estremeceu ao ouvir o nome dele, como se a menção de nosso filho tornasse sua culpa insuportável. O que acontece agora? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Eu me reclinei na cadeira, meu coração batendo forte. Essa é uma boa pergunta. Porque, neste momento, eu não consigo nem olhar para você sem sentir nojo. Os soluços dela preencheram o quarto, mas eu não a consolaram. Eu não podia. Não depois de tudo o que ela fez. Você precisa ir embora, eu disse finalmente. Hoje à noite. A cabeça dela se levantou de repente, os olhos arregalados de pânico. Kylie, por favor. Vamos conversar sobre isso. Vamos resolver alguma coisa. Pelo bem do Max.
Pelo bem do Max, eu disse amargamente, você deveria ter pensado nele antes de decidir ter um caso. Ela agarrou a beirada da mesa, seus nós dos dedos brancos. Para onde eu vou? Eu não me importo, eu disse, minha voz firme. Vá para o Eva. Vá para um hotel. Qualquer lugar, menos aqui. Ela me encarou, uma mistura de descrença e desespero no rosto. Mas eu não vacilei. Eu não podia. Não depois de tudo. Raquel fez as malas em silêncio, seus movimentos lentos e deliberados, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Fiquei de pé, ao lado da porta, com os braços cruzados, esperando ela sair. Quando finalmente o fez, ela se virou para mim pela última vez. Sinto muito, ela disse, sua voz trêmula. Eu nunca quis te machucar. Eu não respondi. Eu não podia confiar na minha voz. A vi caminhar pela entrada e entrar no carro, o som do motor se afastando na noite. Pela primeira vez em anos, a casa estava silenciosa. Vazia. O peso de sua ausência deveria ter sido libertador, mas, em vez disso, me esmagou. Sentei-me no sofá, olhando para o lugar onde Raquel tinha sentado poucas horas antes. A traição ainda estava fresca, a ferida aberta. Mas eu sabia uma coisa com certeza, desse era o começo do fim. Não havia mais volta. E, por mais doloroso que fosse, eu também sabia que era o primeiro passo para recuperar minha vida. As semanas seguintes à partida de Raquel foram um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza e um vazio oco que nenhum tempo com Max poderia preencher. Tentei manter a vida o mais normal possível para ele. Ele era muito jovem para entender o peso do que estava acontecendo, muito inocente para carregar qualquer parte disso. Raquel estava morando com Evan, pelo que eu sabia. Ela ligou algumas vezes, implorando perdão, pedindo para voltar para casa, mas eu a ignorei. Cada ligação me corroía, embora eu não admitisse. Ela havia feito sua escolha. Agora, ela tinha que viver com isso. Max, por outro lado, sentia muita falta da mãe. Quando a mamãe vai voltar para casa, ele perguntava durante o jantar, seus olhos grandes e esperançosos procurando os meus por respostas que eu não podia dar. Eu sempre lhe dizia a mesma coisa, a mamãe te ama muito, Max, mas ela está ficando em outro lugar por enquanto. Não era uma mentira, mas também não era toda a verdade. Como eu poderia dizer a ele que nossa família nunca mais seria a mesma? Uma manhã cinza, cerca de 2 meses depois que Raquel foi embora, recebi uma ligação que mudou tudo. Era um número que eu não reconhecia, e quase não atendi. Algo no meu estômago me dizia para atender. Sr. Kyle Harrison, uma voz firme do outro lado perguntou. Sou eu. Aqui é o oficial Gregson, da polícia do condado. Estou ligando sobre sua esposa. Meu coração afundou. Raquel. O que aconteceu? Ela esteve envolvida em um acidente de carro na noite passada, ele disse, seu tom profissional, mais pesado. Sinto muito em informar que ela não sobreviveu. As palavras me atingiram como um trem, sentei-me com força, o ambiente girando ao meu redor. Não, e não, isso não é possível. Deve ser algum engano. Sinto muito, o oficial disse, agora mais suave. Foi uma colisão de um único veículo na Rota 89. Acreditamos que o clima tenha influenciado. As estradas estavam escorregadias, e ela perdeu o controle. Eu mal ouvi o resto da explicação dele. Meus ouvidos zumbiam, meu peito apertado. Raquel se foi. A mulher que eu amava, a mãe do meu filho, a pessoa que me traiu mas ainda guardava um pedaço do meu coração se foi. Os próximos dias foram um borrão. Contar para Max foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Ele não entendeu de imediato, continuava perguntando quando a mamãe voltaria. Quando finalmente caiu a ficha, suas lágrimas vieram em ondas, cada uma rasgando um novo buraco no meu coração já despedaçado. O funeral foi pequeno e sombrio. Eva não apareceu, embora eu não soubesse se teria conseguido manter a compostura se ele estivesse lá. Em vez disso, estavam os pais de Raquel, alguns amigos e Max e eu.
Eu não consegui falar, não encontrei as palavras para resumir as complexidades de nossa vida juntos. Em vez disso, fiquei em silêncio, segurando a mão de Max, observando o caixão ser baixado para a terra. Nas semanas seguintes, o peso da culpa se instalou sobre mim. Revi cada briga, cada olhar frio, cada palavra dura. Eu estivera com raiva, justificadamente, mas agora tudo aquilo parecia pequeno. Ela se foi, e não havia como desfazer o que dissemos e fizemos um ao outro. Uma noite, enquanto vasculhava suas coisas, encontrei um diário antigo escondido no fundo do seu armário. Não estava exatamente escondido, mas eu nunca o tinha visto antes. O couro estava gasto, as páginas preenchidas com sua caligrafia cuidadosa. Folheando-o, encontrei entradas de antes de Max nascer, anotações sobre seus sonhos, suas preocupações, sua empolgação com o nosso futuro. Mas as entradas mais recentes foram as que me despedaçaram. Ela escreveu sobre o caso, seus arrependimentos e suas esperanças de reconciliação. Eu sei que machuquei o Kyle mais do que jamais poderei consertar, uma entrada dizia. Mas eu o amo. Eu amo o Max. Quero fazer as coisas certas. Só não sei se ele vai me deixar. Lágrimas borraram minha visão enquanto eu lia a última entrada dela, datada de apenas alguns dias antes do acidente. Eu vou falar com o Kyle. Realmente falar com ele. Eu não posso perder ele. Eu não posso perder a gente. Fechei o diário, minhas mãos tremendo. Ela estava planejando voltar, lutar por nós, tentar consertar o que ela havia quebrado. Mas agora, essa chance se foi. E ela também. A casa parecia impossivelmente silenciosa naquela noite. Max estava dormindo, sua respiração suave era o único som. Sentei-me na beira da cama, olhando para o diário, o peso dos meus próprios arrependimentos pressionando sobre mim. Raquel cometeu erros terríveis. Mas eu também cometi. Eu a fechei, me recusei a ouvi-la, me recusei a ver a mulher por trás dos erros. Agora, eu nunca teria a chance de perdoá-la. E ela nunca teria a chance de se perdoar. À medida que os dias se transformavam em semanas, tentei focar em Max, em ser o pai que ele precisava. Mas o buraco que Raquel deixou para trás era um que eu não podia preencher. Nem com raiva, nem com arrependimento, nem mesmo com o tempo. Às vezes, tarde da noite, eu sonhava com ela. Ela estava parada na porta, seu sorriso quente e familiar. Estou em casa, ela dizia, e por um momento, tudo parecia certo novamente. Mas então eu acordava, e o vazio da casa me engolia inteiro. Raquel se foi, mas sua memória permanecia em cada canto de nossas vidas. E, por mais que doesse, eu me apegava a essas lembranças, sabendo que eram tudo o que Max e eu ainda tínhamos. Um lembrete de amor, de perda e da vida que nunca teríamos a chance de reconstruir.